Eu quero convidar você a abrir o capítulo 9 de 1 Coríntios e participar comigo da leitura. São 27 versículos e eu lerei segundo a versão que escolhi. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, você já abriu aí? Ok. Diz assim o texto, se você quiser. Está lá. Mas nós vamos ler, eu vou ler aqui na minha versão. Você pode acompanhar no telão, tá certo? Não sou eu, porventura, livre? É o apóstolo Paulo escrevendo. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Vamos orar. Você quer que Deus fale com você? Então peça a Ele agora isso. Espírito Santo, que em nome de Jesus, toda resistência espiritual seja quebrada nessa hora. Toda intenção espiritual contrária à verdade seja agora tornada infrutífera, de modo que todo aquele que deseja conhecer a Tua palavra, a verdade, possa conhecê-la, tendo o Senhor mesmo a aplicar esta palavra do Senhor ao contexto pessoal e particular de cada um, clareando a sua mente, revelando-se a eles, para a glória do Teu nome, edificando a Tua igreja, para a Tua exaltação, em nome de Jesus. Amém. Lembremos a origem dos problemas da igreja de Corinto, uma igreja em que havia profusão de dons espirituais, uma igreja que tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, a igreja que foi originada por um trabalho missionário apostólico do apóstolo Paulo e que permaneceu ali por quase 2 anos, ganhando almas para Jesus, consolidando-as e tornando-as na igreja de Jesus Cristo naquele lugar. Como apóstolo Paulo tinha que estar indo para outros lugares. Há alguns que são chamados por Deus e não são chamados por Deus para permanecer num mesmo ministério durante muitos anos. Alguns ficam um tempo em uma igreja e Deus então comissiona e manda para outra igreja, e às vezes para lugares longínquos como missionário. Agora mesmo, um colega meu de seminário, de turma, pastor João Luiz, da primeira igreja batista em Vila da Penha, depois de, se não me engano, uns 15 anos de ministério ali, ele que substituiu o pastor Sebastião, que se aposentou, realizando um ministério muito bonito e abençoador naquela igreja, casado, com filhos adolescentes. Depois de ter feito uma viagem com a Junta de Missões Mundiais à Europa e ter passado por Portugal e conhecido a realidade de lá, voltou para o Brasil, fez isso num período de 1 mês, numa viagem com a Junta de Missões. Agora Deus toca o coração de uma igreja sem pastor em Portugal, que escreve para ele e diz: pastor João, nós temos orado e estamos convictos de que Deus quer o senhor conosco aqui, vem para Portugal. Portugal é um dos países de maior presença católica no mundo, mas Portugal é também um dos países europeus de maior presença e crescimento do islamismo. É também um país em que o cristianismo entrou num processo de nominalidade, em que os cristãos passaram a dizer: eu sou cristão, mas nenhum compromisso com a igreja de Cristo. E a cada ano são dezenas de igrejas evangélicas fechando as portas no solo português, assim como em toda a Europa. E depois de muito orar e tendo a convicção colocada pelo Espírito Santo no seu coração, confirmando também com a sua esposa, pastor João, conversando com a igreja decidiu enviá-lo como seu missionário, e ele vai assumir aquela igreja que não tem condições financeiras de sustentar o pastor. Ele deixará a sua condição de pastor, presidente da primeira igreja batista em Vila da Penha, um ministério consolidado,
relacionamentos feitos, ele que é lá do Espírito Santo, deixará tudo aqui, com 2 filhos adolescentes e sua esposa, e no próximo ano estarão indo para Portugal para serem missionários no solo português. Quem faz isso é Deus, convocando aquele que Ele chamou para o ministério. Um pastor, ele não é outra coisa senão um soldado, como todos os cristãos, mas um soldado com uma responsabilidade maior. Ele é aquele soldado que diz: estou pronto, Senhor, estou indo, Senhor, para onde o Senhor me mandar. Há um hino que diz: onde quer que for, irei. Tendo meu Jesus ao lado, onde quer que o Senhor mandar, irei. Já outros pastores permanecem na igreja até a aposentadoria, sua velhice, cada um com um chamado específico que Deus deu. O apóstolo Paulo não era desse chamado de permanecer numa igreja e permanecer ali por muito tempo ou durante todo o seu ministério. Não, ele ficou perto de 2 anos em Corinto, mas deixou uma igreja estruturada, deixou uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Mas passado um tempo, aquela igreja começou a se tornar cheia de problemas, que começaram por divisões provocadas por faccionismo dentro da igreja. Uns se tornaram do grupo de Pedro, outros se tornaram do grupo de Apolo, outros se tornaram do grupo de Paulo, permanecendo fiel à doutrina que receberam desde o princípio. Outros diziam: não precisamos de pastor, porque o sacerdócio é universal. Para que eu preciso de pastor? Só preciso de Jesus. E a igreja estava dividida assim, com esse faccionismo, que levou a problemas doutrinários. Um grupo enxergava de um jeito, outro de outro, já não havia mais a mesma visão, não tinham mais o mesmo parecer, não falavam mais a mesma linguagem. E isto também levou a problemas morais. Aquela igreja não estava fazendo diferença no seu contexto social, porque faltava espiritualidade, maturidade, à luz da palavra de Deus. Uma igreja, no entanto, que tinha dons espirituais manifestos, dons carismáticos. Havia aqueles que falavam em línguas, aqueles que tinham visões, aqueles que tinham palavra profética. Mas a igreja estava vivendo essa realidade. Agora, nesse capítulo 9, nós vemos o apóstolo Paulo expressando que não estava sendo respeitado por uma parte daquela igreja, devido à influência desses que se levantaram como opositores a ele. Esses opositores, inclusive, estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Que absurdo! Porque foi ele quem deu origem àquela igreja, foi ele o primeiro a ir a eles com o evangelho e a se dedicar ilimitadamente por cerca de 2 anos para o bem-estar daqueles cristãos, fundando aquela igreja, como você vai encontrar em Atos 18, versículo de 1 a 11. E quais eram as acusações que esses rebeldes, esses líderes que se levantaram na igreja contra Paulo, quais eram as acusações que agora estavam fazendo? Primeiro, ele não tem autoridade de apóstolo. Paulo não tem autoridade de apóstolo. Irmão, algo terrível, terrível, é quando se pega alguém que não era nada, ninguém, trata, cuida, alimenta, acompanha,
promove o desenvolvimento intelectual, acadêmico, moral, espiritual, e chega um momento que essa pessoa, esse ser, começa a se sentir alguém capaz, até mesmo de falar de igual para igual, e às vezes até de ter mais autoridade do que aquele que lhe instruiu. Isso se chama síndrome de Lúcifer. Lúcifer quis ser igual a Deus, e por isso ele foi expulso do céu. Ele vem para a terra e ele faz o quê? Lá está Adão e Eva, ou lá estão Adão e Eva. O que é que ele faz? Ele tenta Adão e Eva com o mesmo que ele tentou os anjos que caíram com ele e foram expulsos. Síndrome de Lúcifer. Querer ser como Deus, não respeitar a autoridade, não respeitar aquele que está acima de si, com a responsabilidade maior. No nosso contexto brasileiro, por causa daquilo que nós vivemos, sobretudo nos últimos 30 anos, em que repetiu-se uma mentira constantemente, e já se foi dito que uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo tornada como verdade, que nós vivemos um tempo de ditadura, e por causa disso foi construído um estigma, foi construído um ambiente, foi construída uma predisposição no nosso povo, pelo senso comum, de sermos aqueles que temos dificuldade em aceitar e conviver com a autoridade. Autoridade é sinônimo de autoritarismo, porque nós vivemos um tempo de autoritarismo nesse país, produzido pelo que chamado foi de ditadura militar. E isso tudo com o único propósito: construir nesse país um ambiente de destituição do caráter moral, de destituição de ideal patriótico. Porque se nós passamos a não respeitar o que é autoridade, o que se torna presente no contexto social de convívio é a anarquia. E a anarquia serve aos propósitos de todo aquele que é rebelde e deseja tomar o poder, seja por causa da vaidade, seja por causa de um projeto satânico de estabelecimento de uma nova realidade social. Foi isso que aconteceu, e por isso Lúcifer foi expulso com todos os anjos que o acompanharam. Foi isso que aconteceu, e por causa disso Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e cá estamos nós, sofrendo tudo o que sofremos, porque vivemos num mundo que passou a ser dominado pelo diabo, por aquele mesmo que tentou o ser humano, aquele mesmo que antes foi derrubado do céu. Estes crentes estão agora acusando Paulo de não ter a autoridade apostólica. Ele não é apóstolo coisa nenhuma, ele se fez apóstolo, porque somente os que têm, ou os que foram feitos assim por Jesus, ou os que caminharam com Jesus, aqueles que foram discípulos de Jesus, somente aqueles que partiram da autoridade lá de Jerusalém é que são verdadeiramente apóstolos. Mas Paulo tinha as marcas da autenticidade do seu apostolado, e confirmado por obedecer às prerrogativas para tal. Primeiro, Paulo viu e ouviu o Senhor Jesus depois de ressurreto. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 6, que ele lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 9, vai dizê-lo mais uma vez. Era condição para ser reputado como apóstolo, enviado pelo Senhor, com autoridade acima dos demais, aqueles que viram e foram discipulados por Jesus. Paulo também, ele estava lá em Jerusalém, quando reunidos os apóstolos no colégio apostólico, decidiram enviar Barnabé e Paulo para sair pregando o evangelho e cuidar dos cristãos gentios.
iniciando por pregar o evangelho aos judeus, nas cidades onde estivessem. A simples existência da igreja em Corinto era a prova de autenticidade da sua atividade apostólica, porque eles, como diz ele mesmo no verso 2, se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Eles eram o selo do apostolado de Paulo. Paulo usa aqui, ao dizer, vocês são o selo do meu apostolado, ele está usando a figura do selo que os coríntios entendiam bem. Eles entenderam o que Paulo quis dizer. Por quê? Porque um selo impresso em um objeto indicava que aquilo pertencia a alguém. Hoje a gente compra um prato, ou a gente compra um copo, e a gente olha no fundo dele, a gente vê lá NF, Nadir Figueiredo, não é isso? Fabricante. Você pega um prato, você vira ele para olhar no fundo, você encontra lá a marca, o selo do fabricante, sim ou não? Quem foi que deu origem? Quem que fez aquilo? Paulo está dizendo: vocês são o selo do meu apostolado, vocês são a prova de que eu sou apóstolo. Paulo, mais do que ninguém, tinha o direito especial de alegar que a igreja de Corinto estava sob sua própria responsabilidade e influência, pois aquela igreja somente existia porque foi ele quem os evangelizou, enfrentando muitos problemas para implantar a igreja de Cristo ali. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver a história e as passagens de Paulo por aquele lugar e as coisas que ele passou pregando o evangelho. Segunda acusação, eles diziam: ele quer se aproveitar de nós, ele quer arrancar dinheiro da gente. Você é um preguiçoso que quer se valer do evangelho para locupletar. Embora o apóstolo Paulo tivesse todos os direitos de apóstolo, ele abrira mão e jamais os reivindicara ou fizera uso deles. Mas agora, quando está sendo questionado, ele confronta os seus opositores, fazendo-os saber como foi sua postura quando pregava o evangelho naquela cidade, quando ainda não havia nenhum crente, e durante o início daquela igreja, sempre liberal, trabalhando duro para obter seu próprio sustento, enquanto pregava e ensinava. Alguém que pode me dizer o que Paulo fazia enquanto ele pregava o evangelho, para que ele pudesse sustentar? Porque não havia igreja lá, ele não ficou esperando receber sustento de igreja nenhuma para estar pregando o evangelho. Alguém pode me dizer, quem conhece a palavra, já leu, que ofício Paulo desempenhava? Ele fazia tenda. Sabe o que significa isso? Trazendo para o nosso contexto, ele era pedreiro. Paulo era como um pedreiro hoje. Ele trabalhava como um pedreiro na obra de construção da casa dos outros, para ganhar seu recurso enquanto falava de Jesus para aquela família. Paulo fabricava tendas, porque ter tenda era ter casa. As pessoas, quando viajavam de um lugar para outro, elas tinham que levar tendas, porque não havia hotéis em beira de estrada, não havia nem estrada em muitos lugares. Paulo trabalhou arduamente para seu próprio sustento, não sendo pesado a ninguém, até porque não havia muitas igrejas. As igrejas estavam muito distantes umas das outras, a comunicação era muito difícil. Não era como hoje, que você pega o smartphone e você faz ali uma transferência bancária, pum, cai lá na conta da igreja, pum, cai lá na conta do missionário, do pastor, de quem quer que seja. Não, naquele tempo não existia. Era extremamente difícil fazer uma transferência de recursos materiais para alguém que estivesse em outro país, e levava muito tempo. Paulo tinha que trabalhar. A realidade e o contexto de Paulo era muito difícil. Então agora,
Estão esses que se levantaram contra ele na igreja de Corinto, acusando-o de ser um abusador, mercenário. Embora o apóstolo Paulo tivesse todos os direitos, e não tenha usado nenhum deles. Mas agora ele está chamando a atenção deles. Vocês estão dizendo que eu não tenho autoridade apostólica? Já provei. E vocês estão dizendo que eu sou mercenário? O que eu quero é arrancar dinheiro de vocês? Vocês esqueceram como foi que tudo começou? Como é que eu fui sustentado durante o tempo que eu estive com vocês? E mesmo agora, o que é que vocês têm feito por mim? O que foi que eu exigi de vocês? Mas agora eu vou chamar a atenção. Agora nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Agora eu vou fazer minha defesa. Sabe, irmãos, uma coisa terrível e muito triste para um pastor é quando ele trabalha, ele trabalha em favor da família, ele trabalha em favor daquela pessoa que chega arrebentada, ele trabalha em favor do crente, ele trabalha em favor da igreja, mas a igreja, com o tempo, ela é renovada. Há aqueles que se vão, há aqueles novos que chegam, e os que permanecem, os antigos, se esquecem e não transmitem a história, não transmitem aquilo que é a verdade a respeito da igreja. E quem é esse que está no púlpito pregando e ensinando? Nós temos uma coisa terrível na nossa cultura brasileira, sabe o que é? Nós esquecemos o passado. Olha para os museus brasileiros, olha para o que aconteceu recentemente com o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. O descuido para com a memória de um povo faz com que esse povo perca a sua memória e não saiba quem é. Porque quem não conhece de onde veio não sabe mais quem é. Olha, nesses últimos 30 anos, os referenciais históricos do nosso país, o que foi feito deles? Pegaram fogo, foram destruídos. E estão sendo, por descaso. Porque se eu quero construir uma história nova, e eu não gosto daquela que foi construída porque eu quero colocar a minha marca, eu destruo todos os marcos históricos e começo a construir uma história nova, fazendo todo mundo esquecer o seu passado. Isso em alguns contextos pode até ser muito bom. Nós vemos isso no livro de Reis, nós vemos isso no livro de Crônicas, quando reis ímpios levavam o povo de Deus à corrupção, e até o templo foi fechado, e até imundícies foram colocadas dentro do templo que Salomão consagrou ao Senhor, e reis cheios de Deus, comprometidos com Deus, foram levantados e varreram tudo aquilo que era a presença histórica do pecado e da maldição. Mas quando se faz o inverso, o que se está fazendo é destruindo a identidade de um povo, a identidade de uma igreja, a identidade de uma família. Eu quero te perguntar, você sabe quem foram seus bisavós? Você já teve curiosidade de sabê-lo? Seus pais contavam para você a história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós? A minha geração ainda cultivava isso. O que eu vejo hoje, não sei nem qual é o nome do meu bisavô. Ele já era morto quando eu nasci, mas também não procurou conhecer sua origem. Tem muitas pessoas que são racistas, não gostam de negros, que se fossem conhecer sua história pela sua árvore genealógica, iam tomar um susto, hein? Ia tomar um susto. O que? Minha avó foi uma índia? Era uma índia. Meu avô foi conhecer ela numa tribo indígena. E ela não falava nem português. Casou com ele sem saber falar português, falava só a linguagem do amor. Tem muita gente que, se for conhecer a sua história, vai tomar um susto.
Gente que arvora aí porque fez PhD, fez doutorado, fez aquilo, vai descobrir que na sua linhagem tem gente lá que foi facínora, bandido, execrado na sociedade. Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Irmãos, Paulo agora reivindica os direitos que ele tem, apresentando-os, como diz lá no verso 4 e 5. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo está reivindicando ser sustentado condignamente sem ter que trabalhar fora. Eu não preciso ter que trabalhar não, porque agora vocês são igreja e a palavra de Deus diz que eu devo ser sustentado. Paulo reivindica poder carregar consigo a sua esposa e ser sustentado com ela, ainda que ele não fosse casado. Por isso ele diz acompanhar de uma mulher irmã, porque ele poderia se fazer acompanhar de uma senhora, uma mulher já de certa idade, que cuidasse dele, lavasse sua roupa, fizesse sua comida, ou uma parente, uma irmã mesmo consanguínea, ou quem sabe casar de novo, porque pelo que consta, Paulo não era casado, certamente ele era viúvo e resolveram não casar mais, para que pudesse se dedicar integralmente ao ministério. Paulo, embora não tenha jamais se utilizado dos seus direitos, que como Pedro e os irmãos de Jesus o faziam, e os demais apóstolos, antes ele abriu mão de tudo para dar-lhes testemunho, mas agora, devido a esses arrogantes facciosos que queriam desautorizá-lo, ele doutrina a igreja de Corinto sobre como devem tratar o seu pastor. E esse texto do capítulo 9, a gente pode resumir assim: Paulo doutrina como a igreja deve tratar seu pastor. Sabe por quê? No nosso contexto hoje, e que estava acontecendo naquele tempo, é a ideia de que pastor bom é pastor pobre. Se ele não é pobre, ele é mercenário. O apóstolo Paulo apresenta 5 motivos sólidos a esses crentes de Corinto para asseverar que seus direitos como pastor da igreja eram totalmente legítimos. Primeiro, ele apresenta a prática comum, verso 7: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O apóstolo Paulo utiliza 3 metáforas comuns na Bíblia em se tratando de ministro cristão: o soldado, o lavrador, o pastor, e ele vai apresentar um quarto já no finalzinho desse capítulo, que é o do atleta. Com essa doutrina, ele também está ensinando a eles e a nós hoje que toda pessoa tem o pleno direito de receber as devidas mordomias. Diga comigo, mordomia. Não é uma palavra ruim. Pode repetir isso? Mordomia. Não é uma palavra ruim. Porque quando a gente ouve a palavra mordomia, a gente pensa no quê? Alguém que não quer fazer nada e receber tudo na mãozinha, sem qualquer esforço. Mas a palavra mordomia não significa isso não. Isso é o que se aplicou a essa palavra, que passou a ter essa conotação. Mordomia vem de mordomo. Mordomia vem de significa administração de recursos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis mordomos de quem? De Cristo. Paulo vai dizer aqui que toda pessoa tem o pleno direito de receber as suas devidas mordomias. O soldado recebe o equipamento e uniforme sem os quais ele não pode lutar. Você já pensou? Você sabe uma das causas pelas quais
no estado do Rio de Janeiro, eu vou falar só do nosso estado, há tanta corrupção na polícia militar? Pela revolta, que não justifica, amém? Não justifica. Mas o policial militar, você sabia que ele tem que comprar o coturno dele? Você sabia que ele tem que comprar o uniforme dele, do soldo que ele recebe? Tem algum aqui? Tem alguém aqui que tem um militar na família e pode dizer, é isso mesmo? Ele paga do bolso dele. Não é o Estado que dá. Enquanto o governador do estado passado, que está preso, sangrava os cofres públicos e ainda desviava recursos e usava de maus feitos com empresas prestadoras de serviço à população, o soldado militar que ia enfrentar o bandido, ele tinha que comprar o próprio uniforme. E ai dele se não tivesse vestido de forma adequada, recebia uma alteração e até uma punição. Recebia uma alteração? Não, era considerado alteração e recebia uma punição. Recebe. O apóstolo Paulo diz então, existe a prática comum. Quem é que vai à guerra à sua própria custa? O soldado tem que receber o equipamento e uniforme, senão como é que ele vai lutar? O lavrador, ele não vai no mercado comprar o produto da sua própria produção. O camarada que planta alface e vende alface, ele não vai no mercado comprar alface, ele vai? Não, ele pega da sua própria produção o alface para o seu consumo. Consegue conceber isso? O cara planta tomate, aí para almoçar, fazer o almoço, ele vai na venda para comprar tomate. Não tem cabimento. O camarada, ele cria vaca, ele quer tomar leite, ou ele quer fazer um queijo, ele quer comer um queijo, ele vai no supermercado comprar. Tem sentido isso? Não. E ele fala do pastor que tira a maior parte da sua provisão de alimento dos bens que produz. Nada mais justo, normal e coerente. É a prática comum que o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Segundo, é o preceito bíblico. Verso 8 diz: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque ele está falando com cristãos legalistas que havia dentro da igreja de Corinto, que eram da facção de Pedro e que não estavam aceitando a autoridade dele. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui do texto de Deuteronômio 25, versículo 4, em que o Senhor manda pela boca de Moisés dizer ao povo: não atarás a boca do boi que debulha. Repita depois de mim: não atarás a boca do boi que, diga, que debulha. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o apóstolo Paulo, mais na frente, ele vai dizer assim: aquele que não quer trabalhar, deixa ele com fome. E o apóstolo Paulo podia dizer isso, porque ele trabalhou, ele se gastou, ele se deu pelo evangelho, pela salvação desses coríntios. E os preguiçosos têm que comer a camisa com o quê? Com sal. O apóstolo Paulo então está usando aqui o texto 25:4, porque aqueles que trabalham merecem a recompensa do seu labor. Deus não fez Moisés escrever essa lei por causa do boi, Paulo diz isso, mas por causa de nós. Verso 9b e versículo 10, ele diz: acaso é com bois que Deus se preocupa quando ele mandou falar isso? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. É não atar a boca do boi que está trabalhando. Terceira, justiça intrínseca, versos 11 e 12. Olha o que ele escreve: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Amados, em outras palavras,
Paulo está perguntando a eles como poderia estar hoje contextualizando essas perguntas para o seguinte: o que significa terem sido libertados das trevas da condenação eterna e trazidos para a luz da verdade, a salvação eterna? O que significa isso? Quanto vale um casamento que estava sendo destruído ter sido restaurado pelo trabalho que lhes foi prestado pelo seu pastor? O que significa para vocês terem seus filhos orientados na palavra de Deus? Qual o valor de ser abençoado porque estava amundiçado pelo pecado, oprimido por demônios, a vida destruída, e ter sido limpo espiritualmente, tratado moral e psiquicamente, equipado com o conhecimento da verdade e tornado capaz de prosperar sob a bênção de Deus? É interessante como muitos cristãos têm com o tempo, vão se esquecendo de quem foram no passado e corrompidos em seus corações, influenciados pelo mundo que se deixaram imiscuir, fazer parte deles, ou pelo faccionismo produzido por um crente já corrompido pela vaidade, mas que é da sua relação mais afetiva, ou porque foi disciplinado e é rebelde, acabam tratando o pastor como alguém de menor valor, desmerecendo e aviltando. É o que estavam fazendo esses coríntios. Há um senso comum diabólico, presta atenção nisso. Há um senso comum diabólico que faz parecer que o pastor é realmente espiritual, honrado, cheio do Espírito Santo. É aquele que anda mal vestido, anda a pé ou tem um carrinho velho, se alimenta de oração e jejum, seus filhos estudam em colégios públicos, sua esposa não conhece os cuidados de uma manicure, se adoece, depende do SUS, está sempre feliz, porque o justo viverá por fé. Pastor bom, pastor santo, pastor homem de Deus, é se ele for pobre. O membro da igreja pode andar de carrão, pastor não, pastor tem que andar de carrinho. O membro da igreja pode ter seus filhos estudando nos melhores colégios, pastor não, pastor tem que demonstrar simplicidade e humildade. Os filhos dele estudam no colégio público. As irmãs podem andar muito bonitas e bem vestidas com o sapato da moda, a esposa do pastor não, ela é esposa do pastor, ela não tem nem nome, ela é a esposa do pastor. Conheci pastores, homens de Deus, ilibados, consagrados, que dedicaram sua vida inteira à igreja do Senhor Jesus, e na velhice aposentaram ganhando uma pensão do INSS que mal pagava os remédios e o aluguel, dependendo de cesta básica da igreja, que não cuidou dele nem enquanto lhes pastoreava, nem depois na aposentadoria por velhice. Um deles, eu fui ao seu sepultamento. Um homem que deu a sua vida para servir a Deus, foi injustiçado num tempo em que pastor, se a esposa dele o abandonasse, ele tinha que perder o ministério, porque um pastor que a esposa o abandonasse, não tinha autoridade moral nem espiritual para subir o púlpito e pregar, nem ensinar a igreja. Não era membro desta igreja, morava aqui em cima, no final dessa rua aqui, como é o nome? Qual é o nome dessa rua aqui? Gonçalves Gato não, Alberto Rocha, lá no finalzinho dela, membro de uma igreja aqui, batista aqui, Belfor Roxo, e estava lá exercendo o ministério, dirigindo o coral da igreja, um pastor dirigindo o coral da igreja. Por quê? Porque depois que a esposa dele o abandonou, ele passou a viver humilhação. Um homem de Deus que na época que Tinguá era um lugar de lama, para chegar lá era uma viagem, foi ele que botou o pé na lama para falar de Jesus para aquela gente, e pastoreou a igreja lá no meio da lama.
E morando aqui, um dia veio aqui a esposa, participou do culto, eu tomei ciência do que estava acontecendo. Eu resisti visitá-lo porque ele era membro de uma igreja que o pastor não gostava de mim. E eu não fiz nada contra esse pastor. Pastor Batista. Mas pelo fato de eu ter sido o escolhido por Deus e a igreja para ser o pastor dessa igreja, ele passou a não gostar de mim. Não sei porquê. Fato é que aquele pastor morava numa casa. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Conhece aquela casa que o lobo mau chegou, soprou e caiu tudo? Era a casa dele. Soprasse a janela para fora, ela caía. Soprasse para dentro, ela caía. A casa tinha mais goteira e caía mais água do que o chuveiro dele. No cômodo dos fundos, que eu fui levado pela esposa para conhecer a realidade, quando eu estive lá, fomos eu, Zete, Elza, tinha mais uma pessoa, eu não me recordo quem agora. Deus constrangeu, eu disse, vai na casa dele. Eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava na cama um homem com diabetes, a perna dele inchada, tão inchada que se quisesse podia pentear o cabelo, olhando o reflexo do rosto na pele da perna dele. Abandonado pela igreja. Eu conheci muitos assim. Aquele homem morreu no hospital, porque Deus nos usou para colocar ele lá. Pelo conhecimento que eu tinha com a médica que dava plantão lá, crente, ela se envolveu, abriu oportunidade lá, falou com o diretor, conseguiu colocar ele numa maca no corredor, mas Deus abriu a porta e no mesmo dia ele foi para um quarto. E de lá ele saiu para ser sepultado. Não precisava ter aquilo. O que nós podemos fazer de dar dignidade àquele homem de Deus, nós demos. Mas a igreja não deu. Não essa aqui, a igreja dele. Esquecido. Outro pastor, morando ali na Areia Branca, morando no Caminho do Manhoso, foi pastor aqui na nossa cidade. Assim que eu vim para cá, no meu 2º ano fui lá conhecê-lo, numa visita, visitando um diácono que morava ali, que era membro dessa igreja. Pastor, tem aqui o pastor fulano de tal, pobrezinho, vamos lá visitar. Eu falei, pastor pobrezinho? O que houve? Quando chegamos lá, irmãos, aquele homem chorava, ele já não enxergava mais, porque ele não tinha dinheiro para comprar o colírio que ele precisava. Ele perdeu a visão. Um pastor que deu a vida pelas ovelhas de Jesus, que gastou sua vida no ministério. Pastor bom é esse. Se o pastor anda com um carro melhor, não, ele é o que? Um usurpador, ele é um mercenário. Sabe, irmãos, eu ouço certas coisas porque eu sou pastor, eu sei que existe muita safadez e canalice, existe, muita, mas esse é o preço de viver em democracia. Esse é o preço de vivermos numa realidade em que nós temos a liberdade de professar nossa fé e seguirmos o líder religioso que quisermos. E temos as portas abertas para quem quiser entrar. É o preço que pagamos. Mas eu fico muito triste quando eu ouço crentes falando mal de pastores que têm um ministério, são líderes de ministério de uma igreja que é muito grande, está em tudo quanto é lugar no Brasil, e a denominação dele resolve comprar um jato, um avião que sirva a ele para ele estar indo daqui para ali, deslocando. Você já pensou ele tomando ônibus para ir daqui para Pará, do Pará indo para o Maranhão, do Maranhão indo para Alagoas, do Alagoas indo para Porto Alegre? E aí começam a chamá-lo de quê? Ladrão, sem provar. Só porque existem aqueles, e é verdade, que são verdadeiramente usurpadores da fé, abusadores da fé, corruptos e mercenários. Agora você quer ver uma coisa absurda? Vamos realizar um culto aqui, vamos trazer o cantor fulano de tal gospel, ele vai cobrar 40 mil reais, a igreja está pagando e ninguém reclama. Ele anda
jatinho, ele tem o jato dele. Ele não sai por aí pregando evangelho, coisa nenhuma. Ele sai por aí cantando músicas de louvor a Deus, e algumas delas com letras heréticas, mas o povo gosta de show. E ele vai numa igreja e numa apresentação que não fica nem uma hora, não termina nem o culto, ele não fica nem para o culto, que ele tem que ganhar dinheiro em outra igreja, no dia de domingo, e ele leva da igreja, em alguns casos, o salário do pastor de meses, por uma hora de música cantada. Vai dizer que você não sabe disso? Mas o pastor, se ele recebe uma oferta, o pastor, se ele é presidente de uma denominação de muita representação, se ele tem na sua responsabilidade estar visitando o campo, e ele o faz através de um veículo próprio comprado pela denominação, ele é ladrão. Ele é ladrão. Porque pastor santo, honrado, homem de Deus, é pastor se ele for pobre. Conheço pastores que, para participar de um evento representando a igreja tem que realizar uma sessão para decidir se vai pagar ou não a despesa dele, para ele representá-la lá na convenção da sua denominação. Você pode imaginar isso? São reféns de personalidades dentro da igreja, que acabam sendo o Deus da igreja, porque é quem manda, que detém recursos. Quase sempre um grupinho de diáconos, e não necessariamente os diáconos, um grupinho de líderes. Há muitos crentes que pensam que porque há membros que dependem de cesta básica, é um absurdo que o pastor receba um bom sustento, que seja condizente com a possibilidade financeira da igreja, que a igreja pague uma faculdade para que ele seja ainda mais capacitado, que a igreja lhe dê um carro depois de alguns anos de serviços prestados, ou uma viagem com a família. Mas lá fora, muitos são os que chamam pastores de ladrões, porque suas igrejas lhe remuneram bem, andam com carros do ano, seus filhos estudam em boas escolas, dá a ele condição. Mas veja que interessante, esses mesmos acham justo que um executivo de uma empresa receba um salário excelente, benefícios tais como carro da empresa com despesas pagas, plano top de saúde para ele e a família, previdência privada, aluguel funcional em um bom bairro, viagens de férias, academia, cursos no exterior e outros mais, porque entendem que ele deve ter plenas condições psíquicas, emocionais, de saúde, de formação continuada, para que possa proporcionar uma liderança que leve a empresa ao sucesso, ou manter o sucesso. Eu posso falar isso com a mesma autoridade que o apóstolo Paulo, porque eu vou completar 20 anos nessa igreja. E quantos são de vocês aqui que sabem, pelos membros da igreja que estão aqui desse tempo, quem é o pastor de vocês? E o que ele já fez? Pela igreja, pelo reino e por aliança e compromisso com Deus. Os cristãos de Corinto foram também mal acostumados por Paulo, porque mesmo tendo o direito de usufruir de bênçãos materiais como consequência de seu trabalho, ele abriu mão disso no começo, durante o tempo que esteve com eles, para que o evangelho pudesse crescer entre eles, sem que essa questão fosse um peso para a igreja que estava começando. Mas agora, mesmo agora que a igreja já existe e tem condições, ele não pede nada da igreja, mas ele doutrina a igreja a esse respeito, que é uma questão intrínseca de justiça. Verso 15 ele diz: eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. É muito triste, e eu já vi isso acontecer, irmãos, para um pastor depois de anos no ministério,
Ele vê alguém que no meio do caminho foi tratado, foi cuidado, foi convertido, foi equipado, foi discipulado, mas picado pelo síndrome de Lúcifer, começou a corromper alguns, por causa de sentimento, por causa de afinidade, por causa de relacionamento de proximidade. E o pastor foi sendo desrespeitado, tratado com desleixo, e sofrendo por ver a igreja se tornando cheia de faccionismo. Onde estavam os crentes para proteger a unidade daquela igreja? Irmãos, praticamente todas as igrejas em que eu fui membro sofreu esse problema. Alguém saiu da igreja levando um grupo porque se levantou contra o pastor, que era homem de Deus. Igrejas que nasceram por aborto. Aborto. E hoje permanecem igrejas, algumas delas são igrejas de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou Moisés chamar os 70 anciãos, 2 ficaram no arraial, lembra disso? E quando Moisés orou, o Espírito de Deus veio sobre eles, começaram a profetizar, mas aqueles 2 que ficaram lá no arraial começaram a profetizar também. E alguém chegou para tomar o partido de Moisés. Moisés, tem 2 que não atenderam o teu chamado, mas estão profetizando lá no meio, ó. E Moisés disse: quem dera, não só eles, mas todo o povo profetizasse. Sabe por quê? Porque Moisés não aceitou o espírito de corrupção daquele que queria tomar as dores dele. Quem é que estava derramando o espírito lá? Era Moisés ou era Deus? E qual era a razão pela qual os 2 não vieram e atenderam e foram para a tenda da congregação? Talvez estivessem com algum problema e não pudessem, saúde. Mas Moisés não se deixou corromper por faccionismo. Você tem protegido a unidade da igreja? 4º argumento de Paulo para ensinar como é que se trata um pastor, confrontando aqueles que se levantaram contra ele, caminhando para encerrar, é o costume judaico. Alguns desses que se levantavam contra ele eram os legalistas, que eram da turma de Pedro. Não é que Pedro estava fomentando ninguém a ser contrário a Paulo. Havia aqueles que disseram: eu sou da turma de Pedro. E Paulo vai confrontá-los com a palavra de Deus, mostrando na palavra de Deus que o ensino apostólico dele é ensino de Deus através dele. Verso 13 ele diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui o apóstolo Paulo confronta essa facção chamada de Pedro, os judaizantes legalistas que estavam contra ele, porque bastava eles observarem o templo judeu para verem o mesmo princípio sendo aplicado diariamente, não somente lá na cidade de Corinto, mas sobretudo lá no templo em Jerusalém. Deus dissera a Arão, em Número 18, a partir do verso 8, você encontra isso. É Deus dizendo a Arão: eis que te dei, quem foi Arão? Sumo sacerdote. Eis que te dei o que foi separado das minhas ofertas. Eu dou para você, eu dei para você. Dei-as por direito perpétuo, é direito teu, pastor, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas pela culpa serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Todo o melhor do azeite, do moço e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra serão teus. E a lista prossegue extensa e meticulosa. E por que Deus faz isso? Porque Deus estabeleceu o sacerdócio araônico e levita, que não poderia trabalhar com coisa alguma outra a não ser servir a Deus no ministério religioso do povo. Sabe por que esse seu pastor aqui
não admite que pastor se envolva com campanha política para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser presidente da república, porque ou ele foi chamado pelo rei dos reis para ser seu ministro, ou então ele rasgue o seu diploma, ele decline da sua posição, ele retire o PR antes do seu nome, deixe de ser pastor e nunca mais diga isso, porque senão ele é um desserviço à doutrina da igreja, para que a igreja saiba que é ser pastor e como tratá-lo. Por último, o apóstolo Paulo apresenta a ordem de Cristo, verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O argumento final, queridos, é indiscutível, mesmo para os coríntios. O próprio Senhor Jesus estabeleceu os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mateus 10, de 8 a 10 diz: de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, sustento, salário. Quem disse isso foi Jesus, quando ele comissionou os discípulos de 2 em 2, indo em todo lugar pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Pregar o evangelho sem nada cobrar é totalmente diferente de aceitar ofertas ou ser sustentado para suprir suas necessidades. Certa feita ligaram para mim, na época que eu estava com aquele programa no rádio, eu estava sendo conhecido pela Baixada Fluminense inteira, em alguns lugares aqui do estado do Rio de Janeiro. Certa feita alguém ligou para mim: pastor Cláudio Barroso, tudo bem? Prazer falar com o senhor. Bem, irmão, puxa, eu nem imaginava que o senhor fosse atender. Falou: ligou por quem então, né? Aqui, pensando. Por quê? Porque achou que eu fosse um pastor estrela. Pastor estrela não atende, quem atende é o assessor, assessoria de comunicação. Eu não tenho nada contra isso, porque dependendo do pastor e do ofício e da complexidade do seu ministério, não dá para ficar atendendo todo mundo mesmo, não. Eu já não dou o meu número de WhatsApp para qualquer pessoa mais, porque não dá conta. Eu não quero mais me tornar persona não grata, igual já me tornei, porque quando eu vejo, colocaram meu número em mais um grupo. Aí eu saio do grupo, pronto, me tornei uma pessoa desagradável. Saiu do grupo, aí não quer ficar no meu grupo. Pastor, nós gostaríamos de trazer o senhor para fazer uma série de conferência na nossa igreja. Gostaríamos que o senhor visse aí se o senhor teria disponibilidade na data tal. Lá. Sim, amado, eu tenho disponibilidade, sim. Pode confirmar aí. Quais são as suas exigências para vir, pastor? Eu já sabia o que queria dizer. Ele estava esperando que eu dissesse o quê? Olha, você faz um camarim com uma dúzia de banana, 4 maçãs daquela bem vermelha. Tem que ter ar-condicionado, tá bem, querido? Tem que cuidar da minha voz. Coloca lá uma mesinha de chá, tem que ser de camomila, porque minha garganta aqui precisa de... Porque é assim que os artistas gospel fazem, diferença nenhuma dos artistas do mundo, sim ou não? Eu falei para ele: olha, as minhas exigências, eu acho que não sei se vocês vão ter condição de arcar, não. Aí eu vi lá atrás, alguém estava perto, né? Então começa a anotar a primeira exigência aí: que a igreja jejue pelo menos por 7 dias, intercedendo pela minha vida e pela vida da igreja e pelo pastor da igreja de vocês. Anotou esse? Anotei. Segundo, que a partir de hoje, já que eu estou confirmando, a igreja comece a orar pela série de conferência. Anotou? Anotei. Anota o terceiro: que a igreja se comprometa que vai durante 15 dias convidar todos os seus vizinhos do bairro para que estejam participando da série de conferência, pelo menos no primeiro dia.
E fui só por aí. Chegou o momento, tá bem, pastor, mas eu queria saber quanto é que o senhor vai cobrar para vir. Eu falei, eu não vou cobrar nada. O senhor não vai cobrar nada? Mas o senhor vai vir de graça. Mas a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. É claro que eu espero que as minhas despesas de ir para aí seja coberto por vocês, que eu não tenha que pagar do meu bolso. É claro que eu espero que quando eu estiver aí, vocês me deem café da manhã, almoço e janta, porque saco vazio não fica em pé. É claro que eu espero que vocês providenciem um lugar onde eu possa dormir nos dias que eu vou ficar aí, nas noites que eu vou ficar aí. Não, então nós vamos ver um hotel, não precisa disso não, pode ser até uma sala na igreja, bota um colchonetezinho lá. Não precisa gastar dinheiro para isso não. O senhor não vai dizer nem quanto o senhor quer de oferta? Eu disse, não, meu amado. Aquilo que Deus colocar no coração de vocês, se Ele colocar, amém, porque vocês já estarão arcando com as despesas para eu ir aí e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se alguma coisa mais advir disso, que seja o que Deus disser, se não, eu já estou sendo pago. Eu sou pastor de uma igreja que me sustenta para que eu seja ministro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pregar o Evangelho sem nada cobrar é diferente de aceitar ofertas ou ser sustentado para suprir as necessidades. Na Igreja Batista, que é o nosso caso, o presidente, via de regra, é sempre o pastor, não recebe por seus serviços como presidente, nem ninguém que é membro da diretoria, mas deve ser sustentado dignamente pelo seu ministério pastoral e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Instruindo a Timóteo sobre esse mandamento do Senhor, Paulo diz, lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não é só o pastor, o presidente da igreja, não. Quando eu vim para cá, cadê o Alexandre? Estava aqui, precisou sair. Alexandre é o único zelador, o único membro da igreja que foi zelador aqui naquele tempo. O zelador dessa igreja recebia salário mínimo, vale transporte que era obrigação por lei, e tchau. Quando peguei e consegui levar a que pelo menos recebesse o piso da categoria, porque a igreja estava errada, não cumprindo plenamente a lei. Quando passamos a dar plano de saúde, um dia conversando com um diácono, administrador de uma determinada igreja, grande igreja com recurso financeiro, ele que era aposentado de uma multinacional, não recebia nada pela igreja. Conversando, ele perguntou, quantos zeladores tem aí? 3. Quanto é que paga de salário para eles? Tanto. E mais isso, mais isso, mais isso. O quê? Aí tem trenzinho da alegria, né? Falei, trenzinho da alegria? Como assim? Não, porque aqui a gente paga salário. Eu virei para ele e disse, é mesmo, amado? E é isso que a Bíblia diz que deve ser feito? O irmão pode ser um aposentado de uma multinacional ganhando uma aposentadoria que o irmão não precisa de nada. Seus filhos todos estudaram nas melhores escolas. Mas o seu irmão, membro da igreja, que trabalha como zelador, porque ele limpa, ele varre, ele cuida, ele é digno de um salário mínimo, o irmão viveria com isso? É bem verdade que tem alguns que com o passar do tempo começam a não dar valor àquilo que recebe e que vem da mão
daqueles que consagraram a Deus, então vem da mão de Deus, e por causa disso tem que ser mandado embora, vai comer a camisa com sal. Por quê? Porque não aprendeu, não sabe valorizar o que Deus está dando. Mas a igreja deve tratar com dignidade e honra, é amar ao próximo como a si mesmo. Por fim, o apóstolo Paulo passa a confrontar os coríntios rebeldes com seu próprio exemplo de humildade, liberalidade e amor, voluntariamente se despojando dos seus direitos para que o evangelho não enfrentasse qualquer dificuldade a alcançar os não crentes, enquanto eles queriam fazer valer seus direitos, indo inclusive além, na medida em que se rebelavam numa atitude arrogante, que repelia os que precisariam ser alcançados pelo evangelho vivido na prática, como instruiu Jesus no Evangelho de João capítulo 13, 35. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, só quem sabe, se tiverdes amor uns aos outros. Então diga depois de mim: nisto conhecerão todos que moram em Belfor Roxo, que moram na nossa vizinhança, que moram ao redor da igreja, que saberão a nosso respeito, que somos discípulos de Cristo, porque amamos uns aos outros. Na igreja de Jesus não pode haver necessitado, pode haver disciplinado, mas necessitado não. Não pode haver irmão que está passando fome em casa, a não ser que ele seja arrogante, a não ser que ele seja do espírito de autossuficiência, vai comer a camisa com sal. Porque a igreja de Jesus, nela não pode haver quem passe necessidade e fome. Não pode haver. Porque senão não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus compartilha o que tem para que ninguém tenha falta de nada. Amém, irmãos? Já procurou saber do seu irmão, do seu grupo pequeno, como é que ele está? Pastor, mas isso é responsabilidade da irmã Elza, que é da beneficência. Não, irmão? Quando você fez o pacto de membresia, você disse lá, proteger a unidade da igreja, tratando em amor, cuidando um do outro. Por fim, o apóstolo Paulo diz que esmurrava o próprio corpo, reduzindo a escravidão, ou seja, abrindo mão das suas inclinações, vontades e até direitos, para que a sua pregação do evangelho não conflitasse com as suas atitudes, de modo a não causar tropeço que pudesse levar alguma pessoa a se afastar do evangelho ou impedi-la de receber Jesus Cristo. Atitude bem diferente da que tinham os cristãos coríntios facciosos, os legalistas e os libertinos, que com suas atitudes impediam que as pessoas quisessem ser membros aí. Eu, hein? Vai ser crente igual fulano ali? Eu não. Ele vive de falar mal do pastor. Depois vem me convidar para ir na igreja. Eu, hein? Você viu o que ela fala da esposa do pastor? Depois vem me convidar para ir na igreja? Para ser crente igual fulano? Eu não. Era a atitude de muitos daqueles que estavam ali, envolvidos com faccionismo, causando enfermidade na igreja e impedindo o avançar do reino de Deus. Pensa sobre isso. Você também é daqueles que pensam que pastor bom é pastor pobre? Ou já pensou assim? Pastor bom é aquele que se vira com o que ele recebe da igreja, mas ele tem que estudar, ele tem que se atualizar. Esperamos que ele faça até uma outra faculdade para estar mais capacitado, para que a gente possa receber mais atenção, mais cuidado. Se ele vai investir no ministério para ir lá num congresso de pastores,
ou para representar a igreja na denominação. Se ele quiser ir, ele vai ter que ir do bolso dele. Eu não estou falando isso por minha causa, não. Eu hoje sou teu pastor. Amanhã Deus pode me levar para outro lugar, como hoje está levando o pastor João Luiz, lá para Portugal, para uma igreja que não tem condição de sustentá-lo. E ele vai confiando em Deus, que as igrejas que aqui estão, que o conhecem, e assumirão o compromisso de enviar recursos para que ele possa se manter lá com a esposa, os filhos, pregando o evangelho, e não só não deixar que aquela igreja morra como tantas outras, mas que outras venham surgir no solo português. Amanhã haverá um outro pastor aqui. Como vocês tratarão ele? Como será o tratamento que darão ao pastor da sua igreja? Essa igreja ainda não viveu isso, mas e se um dia ela viver uma situação em que o pastor, por um problema de saúde, seu ministério tenha que ser encerrado, ou por idade, ou velhice, darão as costas para que ele viva com aquilo que o INSS vai pagar a ele, que jamais daria a ele a condição e a sua família de ter o que tinha enquanto ao longo de todos os anos pastoreou a igreja. Afinal, a igreja precisa ter um outro pastor. Esquece tudo que foi, tudo que viveu, tudo que representou, tudo que fez e tudo que a Bíblia ensina. Se deixa levar pela cabeça de alguém na igreja que é recalcado, frustrado, frustrada, porque não alcançou e não tem alcançado de Deus aquilo que gostaria, com prosperidade para a sua vida, e nem avança e nem quer deixar os outros avançarem, e com argumentos antibíblicos para que o ministério não possa prosseguir, ou para que o tratamento em relação ao pastor não seja adequado à luz do que diz a palavra de Deus. Quantos são os crentes, membros de igreja? Eu estou falando, isso vai para o YouTube, SoundCloud, então não tenho nem ideia de para quantas pessoas eu vou estar falando agora. Como o apóstolo Paulo nem imaginava. Quantos são os crentes que estão na igreja? Não são dizimistas, não são ofertantes, porque mesmo sendo membro da igreja, dizem: eu não vou dar dinheiro para pastor. Eu ando a pé, por que o pastor vai andar de carro? Meus filhos estudam em escola pública, por que meu pastor tem que estudar filho dele numa escola particular? Eu não moro bem como eu gostaria. Pastor que mora dentro da igreja. Porque pastor santo, homem de Deus, é pastor pobre, desprovido de recursos. Ele pode dormir apreensivo, porque tem que pegar o filho e levar para o SUS, para o UPA, e ter condição psíquica e emocional para estudar a palavra de Deus, para sintonizar com o Espírito Santo, para subir o púlpito com equilíbrio emocional e pregar a palavra cheio do Espírito, porque ele é pastor. Eu saio de casa para ir trabalhar, pego uma condução apertada, levo 2 horas para chegar no trabalho, levo marmita. Por que o pastor vai ter uma condição melhor do que a minha? Será esse um pensamento que Deus espera que cada um de nós tenha em relação ao pastor? Era o que estava acontecendo lá com Paulo. Estavam questionando a autoridade espiritual dele, porque ele não era Pedro, ele não era Apolo,
não era aquela personalidade com que a gente se identificou mais afetivamente. Irmãos, se não vigiarmos, Satanás faz a bagunça dentro da igreja. E a palavra de Deus para nós é: vigia, que o diabo está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O primeiro sintoma de que a igreja está caminhando na direção errada é quando não diminui a membresia. A igreja não está experimentando um processo de demissão, de desemprego generalizado ou numa grande parte da sua membresia, e as entradas de dízimos e ofertas caem, porque a igreja começa a passar por um processo satânico de minar a autoridade espiritual, moral que está sobre a igreja, seu pastor. E a igreja que não conhece a história do ministério do seu pastor, que não observa a integridade e os passos do seu pastor, que não olha para ele e pesa à luz da palavra de Deus suas posturas, sua vida, é uma igreja que já está deixando ou já deixou de ser a igreja de Jesus para ser a igreja da personalidade A, B ou C. Mas sobretudo a igreja que se corrompeu pela influência de Satanás. Jamais permitam isso acontecer na sua igreja. Jamais permitam isso acontecer no corpo de Cristo. Amanhã eu não estarei mais aqui como seu pastor. Não permita que isso aconteça com o seu pastor e a sua igreja.